Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Que coisa boa, gente. A gente em Boston, eu tento fingir costume, mas nunca consigo. Coisa linda, meu Deus. Como que é a paz do Senhor em inglês? Vocês também não sabem? Peace the Lord. Isso, eu estou muito bilíngue hoje, meu Deus do céu. Coisa linda. Feliz demais de estarmos aqui nessa noite. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Eu não tenho dúvida que foi o Senhor quem fez esse dia para que nós nos regozijemos e nos alegremos nele, né? Foi o Senhor quem te trouxe a essa casa. Não tenha dúvida disso. Deus abençoe sua vida. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Christian, da pastora Daniele. É muito bom estar aqui. Se fosse lá era bom também, mas aqui é melhor. Deus abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis. Oh, aleluia. Capítulo de número 2. Aleluia. Nós vamos ter o privilégio de estarmos juntos aqui dia 18, 19 e 20, né? Depois de amanhã a gente já está junto direto. E por que eu estou falando a gente? Porque eu já entrei lá na programação da igreja e eu vi que homem pode entrar. Tô certo ou tô errada? O homem pode entrar também. Então você que quer tirar um tempo assim de busca, de renovo, você que estava precisando de algo assim para dar um start na sua vida, sabe assim, um tempo maior de propósito, de entrega, de devoção. Camila, eu tenho me sentido um pouco frio, ou eu estou sentindo que a coisa já não está bem como deveria estar, e eu estou precisando de um pouco mais de lenha para aumentar minha fogueira nesse último trimestre do ano. Rapaz, aproveita esses 3 dias, vem embora. Vem no azeite, vem no óleo, vem buscar unção, vem buscar o sobrenatural. Ah, Camila, mas eu trabalho. Eu também, meu filho, eu não sou desocupada não, mas dá teu jeito, entendeu? Dá um jeito, você só tem 2 opções. Ou você dá um jeito ou você dá uma desculpa. Ah, eu posso dar uma desculpa? Pode, mas vai continuar tudo igual. Agora, se você der um jeito, as coisas podem mudar. Camila, em 3 dias pode mudar? Rapaz, em 3 horas de culto Deus muda 3 anos. O que ele não faz em 3 dias? Em 3 dias, olha para o teu irmão e diz para ele: se esforça. Fala para ele firme, diga: se esforça. Que raio de preguiça, de frio, de não sei o que, que não sei o que, que não sei o que lá. Diabo não respeita teu cansaço. Vai para cima. Pregadora, mas não vai pregar. Eu prego a hora que eu quiser. Senti de Deus de te entregar essa palavra de despertamento. Eu não gostei, então foi para você mesmo. É sério, tira esse tempo, viu? Porque, tava com saudade de ouvir um negócio desse. Isso é um bordão que a gente tem lá no Brasil. Eu digo que quando você está na casa de Deus, você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Por causa disso, até o que era para dar errado depois dessa noite, vai dar certo. Então, quando você consegue alinhar isso, você está feliz por estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa. E aí, num lugar desse, você agradece a Deus. Se você está feliz de estar aqui, você vai fazer como fez aquela irmã. Diga: ainda bem que eu vim. Irmãos, porque tem coisas que só Deus faz, mas para Deus fazer, a gente tem que vir. Deus fez uma promessa para Abraão e cumpriu tudo o que lhe disse. Eu disse que Deus cumpriu? Eu disse que Deus cumpriu? Quando o Senhor aparece para Abraão e quando manifesta a sua voz em Gênesis capítulo 2, Deus lhe faz muitas promessas e Deus cumpre tudo que prometeu a Abraão. Só tem uma coisa que Deus não fez para Abraão. O que, Camila? A mudança. Quando ele disse: sai do meio da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra em que eu vou te mostrar. Deus nunca enrolou uma tenda. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus não levou um móvel, Deus não segurou uma roupa. Rapaz, Deus segurou uma geração, mas não segurou uma cortina da tenda. Porque tem coisas que para Deus fazer, eu tenho que estar. Então não vem com essa coisa, sabe, que você guarda lá no teu subconsciente. Se Deus quiser fazer, Deus faz aonde eu estiver. Vai nessa. Se Abraão pensasse assim, ele jamais teria vivido tudo o que ele viveu. Se a mulher do fluxo de sangue pensasse assim, ela estava hemorrágica até hoje. Se é de Deus mesmo eu ser curado, ele vai passar aqui. Se eu tão somente tocar. E o texto diz: e ela moveu-se, foi até onde ele estava passando. Então entenda,
Há coisas que, dependendo do que você quer viver, não basta esperar Deus fazer. Você precisa estar na geografia que Deus quer que você esteja. Ninguém me pediu isso aqui, eu nem sou de fazer isso, mas eu vou repetir. Depois de amanhã, ou seja, você tem um dia para se organizar. O dia de amanhã é dia de organização. É dia de trocar plantão com quem tiver que trocar, oferecer hora para quem tiver que oferecer, cobrir horário para quem tiver que cumprir, porque dia 18, 19 e 20, você tem um compromisso com Deus aqui. Um período de imersão. Quem entendeu, diga amém. Amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, quem encontrou, diga amém. Oh, aleluia. Aleluia. Versículo 18 em diante. Oh, glória. Quando eu vim, tu vem comigo, hein? Não dá uma de sensata, não. Você também. Tá ligado? Deixa eu ver teus pratos aí. Isso, vai ser um tiro curto. Não vem de má vontade, não. Vamos lá, vamos ao texto. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como ele lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava uma adjutora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, e tomou então uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, ou fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, pois do homem foi tomada. Diga amém por essa palavra. Amém. Quem já praticamente conhece esse texto de cor, diga amém. Amém. A maioria de nós acabamos por utilizar esse texto aqui praticamente como texto áureo para falar de casamento, para falar de homem, para falar de mulher. Mas a verdade é que esse texto aqui compreende muito mais do que apenas uma bolha de pessoas. O livro do Gênesis, sobretudo nos primeiros capítulos, ele se destina não só a trazer a narrativa de como céus e terra foram criados, ou dos princípios pelos quais Deus quer que nós nos movamos, mas ele também mostra para nós os princípios pelos quais o próprio Deus se move, o próprio Deus opera. Camila, eu não entendi. Você vai entender. O livro do Gênesis, ele traz segredos revelados. Isso aqui não está oculto, isso aqui está aparente. É só a gente dar um pouquinho mais de atenção e parar de rotular o texto como sendo para isto ou para aquilo. E quando você lê versículo por versículo, você percebe então que o livro do Gênesis apresenta para você o princípio não só como o início da criação, mas o princípio como os meios que fazem Deus se mover. A maneira como Deus quer que nós nos movamos em fé é a mesma maneira como Ele se move não necessitando de fé. Tão grande é a coerência do nosso Deus. Falar sobre coerência, falando de um Deus que é soberano, parece até estranho, parece até incoerência. Porque uma das coisas que respaldam a soberania de alguém é que isto não precisa estar atrelado a coisa alguma. Quando você se dirige a alguém que é soberano, e falando aqui de Deus que é o soberano, você compreende que ele não precisa estar atrelado a paradigma nenhum, a lei nenhuma, a coisa alguma. Contudo, o nosso Deus é um Deus de princípios, é um Deus de padrões morais. É um Deus que não dependia de régua para exercer nada do seu poder, mas para que nós aprendamos a maneira como Ele se move como se, abre aspas, dependesse de algum desses princípios, e Ele não depende.
mas se move pelos mesmos princípios para que nós façamos Ele se mover quando nós precisamos dEle. Eu vou te dar um exemplo só para você compreender o que eu estou querendo dizer. Versículo 1 do capítulo 1 do livro do Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem está acompanhando até aqui, diga amém. Amém. Então não há nada, só há Deus. A terra que chamamos de terra pode ser compreendida, segundo a interpretação do versículo 2, como o planeta água, porque não há firmamento, nem céu, nem terra. E tudo está em trevas, porque não há luz. Todavia o texto diz que Deus ali já estava. E não estava parado. O texto diz que o Espírito de Deus. O Espírito é de quem, gente? Vamos junto. O Espírito é de quem? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, que estava na profundeza de um abismo em trevas. Essas trevas aqui não tem nada a ver com o ocultismo. Essas trevas aqui tem a ver com a ausência de qualquer coisa mesmo. Abre um parêntese, é válido até dizer, as maiores trevas não são aquelas que estão ligadas a nenhum tipo de encantamento, são aquelas que estão ligadas ao limbo da ignorância, de onde não há conhecimento, palavra onde não há nada. E o Espírito de Deus está se movendo ali. Agora eu quero que você raciocine comigo. O Espírito é de Deus e ele não está parado. O Espírito é de Deus e ele está se movendo, mas não está realizando nada. O autor da carta aos Hebreus vai dizer para nós o que vai acontecer. A partir do versículo 3 em diante, ele vai afirmar dizendo assim: porque céus e terra, tudo que existe e tudo que há. O que significa tudo que existe e tudo que há, gente? Tudo que pode ser visto, tudo que pode ser tocado, ok? Tudo que existe e tudo que há não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Então tudo que Deus criou pelo poder da sua. O texto diz que o Espírito de Deus está presente e está se movendo, mas ele não faz nada. Eu vou repetir a terceira vez. Está presente, está se movendo, mas ele não faz nada. Ele não faz nada. Agora vejamos. O nosso Deus, que é todo poderoso, poderia ter criado tudo que existe, tudo que há. Universo, sol, lua, estrelas, terra, oceanos, mares, animais, tudo que existe e tudo que há. Ele poderia ter criado sem dizer nenhuma palavra, sim ou não? Deus poderia ter criado tudo no fruto de uma inspiração. Imagine que quando ele inspira, ele imagina, e quando ele respira, ele solta e tudo apareceria. Poderia ou não poderia? E num estalar de dedos, Deus poderia ter criado tudo, sim ou não? Sim, ele é soberano, ele é todo poderoso, mas veja o texto. O Espírito de Deus está presente, está se movendo, mas não está criando nada, não está organizando nada, não está pondo nada no lugar, também não está tirando nada no lugar. Ele está literalmente presente, mas não está fazendo. Veja, o mover é de Deus, porque o Espírito que se move, o texto diz que é o Espírito de, e ele está mas não está fazendo. Agora, o versículo 2 vai dizer: e disse Deus. Alguém está entendendo isso aqui? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então veja, o Deus que é soberano poderia ter feito tudo que fez sem dizer absolutamente nenhuma. Mas tudo que existe e tudo que há não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua. Então Deus é quem fala, e aquilo que ele fala é quem ele é, porque a palavra de Deus e a pessoa de Deus são exatamente a mesma pessoa. Você não conhece a Deus se não for por intermédio da sua palavra. Deus também não se revela a você se não for por intermédio da sua palavra. A revelação de Cristo vem por intermédio da sua palavra. A manifestação de Cristo vem por intermédio da sua palavra. João capítulo de número 1. No princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele
nele estava a vida. Nele quem? Na carne de 33 anos de Cristo? Não, na existência antes, durante e depois. Por que que Cristo morre dos 33 em diante, mas ressuscita ao terceiro dia? Porque ele não é a carne de um Deus, ele é um Deus em carne, sustentado pela sua palavra, o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra não morre, a palavra subsiste, a palavra é viva, ela é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que se Deus se move pela palavra, não há nada na sua vida que não possa ser feito pela palavra. Você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar aonde tem que chegar. Você só precisa se encher da palavra. Você pode se encher de dinheiro, e isso não é garantia de que você vai chegar. Você pode se encher de recurso, e isso não é garantia de que você vai chegar. Tanto é prova do que eu digo que, voltando a falar de Abraão, rapidamente, eu já volto para o verso 18 do capítulo 2, o texto vai dizer que quando o irmão mais novo de Abraão morreu, o pai dele decidiu sair de onde eles estavam e ir para Canaã. Então responda para mim, aonde o pai de Abraão queria chegar? Apavorado pelo luto, a morte do filho caçula, o pai de Ló, ele não quis mais ficar naquela geografia. E ele tinha uma direção, e a direção dele era boa. E ele tinha recurso e condições, e a família dele estava com ele. Então ele tinha apoio familiar e ele tinha uma direção correta e boa. Ele queria chegar em Canaã. Só que o texto diz que ele vai parar num território chamado Harã. Território esse que não coincidentemente carrega o mesmo nome do filho que morreu. E quando ele chega em Harã, ele não consegue não sair de Harã. E o texto termina dizendo que Terá, pai de Abraão, queria chegar em Canaã, mas foi sepultado em Harã. Agora eu te pergunto, ele tinha uma direção para chegar, sim ou não? Sim ou não? Ele tinha recurso para chegar, sim ou não? Ele conhecia o caminho que levava até Canaã, sim ou não? Mas de acordo com o que eu acabei de reproduzir no texto, ele chegou? Ele chegou? Agora o filho dele não tinha metade do know-how que o pai tinha. Mas quando o Senhor apareceu para ele, disse para ele: sai da tua terra, vai para uma terra. Não falou qual era a terra. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus não contou que era Canaã antes. Deus só contou que era Canaã enquanto Abraão estivesse caminhando para lá. Por dois motivos: para não tocar no trauma de quem viu o irmão morrer numa terra onde não saiu, e de onde viu o pai ser sepultado na terra que levava o nome do irmão, tentando chegar em Canaã. Então Deus não conta para ele, mas em confiança ele caminha. Ele caminha sem saber para onde vai, mas ele caminha. E debaixo de uma palavra, porque é disso que nós estamos falando, por estar debaixo de uma, bora, diga bem forte, por estar debaixo de uma, por estar debaixo de uma palavra, Abraão chega em Canaã, muito antes até de saber que seria Canaã. Chega em paz, chega com saúde, chega guardado, chega com amigos, chega fazendo aliança e chega com promessas ainda maiores. Veja, qual é a diferença dele para o pai? Ambos tinham recurso, ambos tinham casa, ambos tinham direção, mas só Abraão estava debaixo de uma palavra. Essa é a diferença. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Levanta a mão direita para o céu, coloca a esquerda na mesma altura. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro do vizinho. Camila, eu não conheço ele. Não precisa conhecer não, deixa que ele vai conhecer Deus através da tua vida. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro do vizinho e vai dizer apenas para ele: basta uma palavra. É 1, é 2, é 3, diga. Basta uma. Você só precisa de uma palavra. Você só precisa de uma palavra. A maioria de nós que estamos aqui, o que te trouxe foi uma palavra. Uma palavra. O que você tem? Eu tenho uma palavra. Aleluia. Eu acho isso maravilhoso.
A palavra de Deus se manifesta no processo e não no resultado. A palavra de Deus se manifesta. A oportunidade da palavra de Deus desabrochar na nossa vida não é no resultado, é no processo. É por isso que quem foge do processo não vive o resultado da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, você notifica ela no fim, mas você vive ela no meio, no processo, no rolo. Olha para o teu irmão e fala para ele: é no rolo. Fala, é no rolo. Diz assim, ó, é no imbróglio. É no imbróglio. É nesse pega pra capar aí. É nesse rolo que tu diz: meu Deus, não é possível. E Deus está dizendo: minha palavra vai se cumprir no meio desse caos. É no meio desse rolo. Volta para o capítulo 1 e a gente encerra no capítulo 2. Então veja, Deus está presente, está se movendo, mas não está fazendo nada. Eu não estou dizendo que a Mila está presente, eu não estou dizendo que a Devec está presente. Eu estou dizendo Deus em pessoa, em espírito. Rapaz, é o Espírito de Deus. Ele está presente, está em movimento, mas não está transformando nada. Eu vou falar de um jeito que a gente que é pentecostal, a gente pode dizer. Se fosse outra pessoa, ia parecer que estava querendo bater na gente. Mas como é a gente, e eu estou para ver alguém, mas... Ai, irmão, se eu der... Você não me desafia não, que eu vou nesse corredor. Então eu posso dizer, se tem um povo que gosta de mover, é a gente. Eu particular, eu amo o mover de Deus. Eu creio no mover de Deus. Eu sou aquela assembleiana cuja teologia não explica todo ela. Sabe aquela pessoa que crê em mistério? Explica aí, irmão, isso é mistério. Eu creio. Contudo, eu preciso lhe dizer, o mover pode ser até de Deus, inocentemente ainda de Deus, ingenuamente na presença de Deus. Eu estou falando categoricamente aqui que o mover pode ser até de... Mas irmãos, o mover não transforma nada. O que transforma é a... Então veja, o mover não traz a palavra, mas a palavra traz um mover que transforma. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aleluia. E ali Deus começou a criar. E eu fico sempre impressionada. Sempre que eu passo por esse texto eu me impressiono. Deus começou a criar. Criou tanta coisa. Rapaz, e Ele vai criando e Ele é maravilhoso demais. Eu amo a personalidade de Deus, ainda que eu não conheça na totalidade. A faceta que Ele me permite conhecer através da escritura da palavra já me impressiona. Por exemplo, Deus já sabia como ia terminar quando começou a construir a terra, sim ou não? Mas Ele fez questão de estabelecer uma medida de tempo cartesiana. Matematicamente falando, Ele vai separar como se fossem dias na semana e como se fossem turnos durante aquele dia. A impressão que eu tenho, e o texto revela, é que Deus só trabalha do período da manhã e da tarde. Quando vai entardecendo, Ele entra em processo de admiração, contemplação e descanso. Uma outra coisa é que Ele afere. Eu não poderia dizer uma opinião porque Deus não opina, Deus sabe. Mas só para a gente entender, é como se Ele opinasse em cima da própria criação. Ele poderia ter feito tudo de uma vez, mas Ele estabelece um tempo para desfrutar daquilo que faz enquanto está fazendo. A gente tem tanto a aprender com o nosso Deus. Eu acho que isso envolve não só princípio, mas também prazer. Porque se não fosse assim, Deus não faria isso. Agora eu te pergunto, Deus se cansa? Mas só trabalha de manhã e da tarde. Alguém poderia até dizer, é um preguiçoso, né? Podia fazer um plantão. E não. Deus estabelece princípios que Ele quer que nós nos movamos. E para que nós nos movamos de acordo com esses princípios, sem que necessite, Ele também se move para nos inspirar. O seu maior ato devocional de adoração a Deus não está em você dizer glória ou aleluia, está quando você decide imitá-lo. Então por isso Ele age dessa maneira, porque o que Ele mais quer te inspirar
não é a louvá-lo com a boca, mas a louvá-lo com a vida, expressando imitação a Ele. E então ele vai separando os tempos, e ele tem uma coisa que a gente também podia ter um pouco mais em nós. Ele vai fazendo e ele começa a criar. Foi tarde, manhã do segundo dia. E a partir do terceiro dia, quando as coisas começam a ganhar alguma forma, é tão interessante porque nem Deus se elogia no início. O início é difícil realmente para todo mundo. Nem Deus, pode olhar o texto de Gênesis 1 em casa, nem Deus começa dizendo e viu que era bom no início. Ele só começa a dizer que viu que era bom do terceiro dia para frente. E você aí mal começou e já está dizendo, não está bom, isso não vai dar certo. E Deus está dizendo, rapaz, nem eu, arquiteto da criação. E você aí mal começou a estudar, já está chateado que a nota não é boa. Mal começou inglês, já está dizendo que não vai aprender a língua. Deus está dizendo, rapaz, nem eu entrei nessa. E aí do terceiro dia para frente, você vai perceber que ele começa a terminar e ele afere a própria criação, dizendo assim, e viu Deus que isso era bom. Então é demais isso aqui, porque ele olha o que está fazendo. Ele viu o que fez, vamos lá, sol, lua, estrelas, firmamento e tal. Aí ele, é bom, hein? Imagine, né? Ele falando sobre a própria obra. Se a gente está na hora, a gente ia dizer, tu se acha, hein? E certamente ele responderia, não me acho, eu sou. Veja, e aí ele está criando tudo. E então nós vamos ver por pelo menos 5 vezes o texto reproduzindo. Deixa eu contar para ver se eu não falo besteira aqui. 1, 2, 3, 4, 5, exatamente isso. A partir do versículo 11 até o versículo 25, 5 vezes. Ao terminar a parte de cada processo da criação, o texto diz que Deus determina sobre aquilo que ele acabou de criar, dizendo assim, era bom. Então o texto vai transcrever dizendo, e viu Deus que era bom. Vamos fazer isso 5 vezes para a gente não esquecer. E viu Deus que era primeiro, foi tarde e manhã. Cadê? Do segundo dia. E viu Deus que era. E viu Deus que era. E viu Deus que era. Viu Deus que era. Viu Deus que era. Enquanto Deus faz, ainda não terminou, mas ele diz, Agora, o versículo 31 do capítulo 1 é encerramento, acabamento, fechou a obra. Versículo 31, e viu Deus que tudo, agora acabou, agora não é mais processo, é resultado, porque tudo que Deus começa, Deus termina. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era... Dá uma olhada aqui, viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. E houve tarde e manhã do sexto dia. Agora ele acabou toda a criação. E ele diz, agora não é bom. Você percebeu a diferença? Durante 5 vezes era, mas quando terminou ficou? Irmãos, é tão simples, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Ele nos trouxe aqui e ele está aplicando nessa noite a sua palavra. Oh, aleluia. E o que ele está dizendo para mim e para você são 2 verdades e eu encerro. Primeira, aprenda a desfrutar enquanto eu não acabo, na certeza de que eu finalizo. E isso colocará em você a paz necessária para não jogar a alegria, o louvor, a celebração só para o final do processo. Deus te trouxe nessa noite e Ele está dizendo, se você sabe que é a minha palavra que vai se mover para cumprir o que eu te falei na tua vida, no teu processo, no teu caminho, não espere terminar para começar a me louvar. Faça como eu, vai louvando, vai dizendo que é bom na segunda, vai dizendo que é bom na terça, vai dizendo que é bom na quarta. E a segunda coisa que Deus está dizendo é o que garante a sua própria palavra. E o que a palavra de Deus garante? Que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Por que que não diz que o bom é no fim? Mas por que que o texto diz que o melhor é no fim? Porque não significa que o processo tem que ser desastroso. Não significa que o processo tem que ser amargo. Não significa que o processo tem que ser devastador. Deus está dizendo, eu quero fazer você desfrutar de alegria no processo, revelação no processo, contentamento
contentamento no processo e certeza que o final do processo será muito melhor. Agora, o que torna o final do processo melhor não é o fato de que no final é melhor, é a capacidade que eu desenvolvi de ter contentamento enquanto o final não chegava. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Quem não consegue se alegrar no processo estará amargo no final. Raciocina comigo rapidinho. Jacó pensou que tinha perdido seu filho José. Passaram-se alguns anos e ele encontra José. Enquanto ele chorava, abre aspas, a pseudo-morte, fecha aspas, de José. José estava vivo e era governador da maior nação do mundo. Se Jacó tivesse acesso a essa informação, eu tenho certeza que ele não teria dito lá atrás: com choro hei de descer à sepultura ao meu filho. O que isso significa? Significa que ele está dizendo: eu vou viver como se eu estivesse morto. E de fato ele viveu assim. Com 143 anos depois de encontrar José, ele vai estar de frente a Faraó. E Faraó vai perguntar para ele: seu Jacó, quantos anos o senhor tem? Aí ele vai dizer: 143 anos, poucos e maus foram os meus anos. Agora eu te pergunto, primeira coisa: pode uma pessoa que viveu mais de 140 anos dizer que viveu pouco? Tem como isso, gente? Meu Deus do céu, tem irmão aí de 70 que está dizendo não. Então veja, ele não está se referindo ao tempo que passou, mas à maneira como ele viveu nesse tempo. Quem está entendendo Deus aqui? Então veja, tudo que Deus falou para você que vai fazer, isso é mais certo do que a cadeira que você está sentado. Tudo que Deus falou que vai fazer para você é mais certo do que o chão que teu pé está tocando agora. Agora, a parte do cumprimento da palavra de Deus é com Deus, mas a maneira como você decide esperar é com você. Você está entendendo o que Deus está falando? Como é que Deus se apronta ou nos apronta para o final? Nos levando a ter contentamento no processo. Você precisa entender que não haverá uma melhora, não haverá uma intenção de celebração no final se você não começar a ver a mão de Deus agora. Veja a mão de Deus agora no processo da sua imigração. Veja a mão de Deus agora na abertura dessa empresa. Veja a mão de Deus agora na construção da sua casa. Veja a mão de Deus agora no início do seu trabalho. E se nem Deus pegou tão pesado com Ele mesmo, por que você acha que Ele pegaria tão pesado com você? Celebre o processo. Entenda que no início não há muito que se celebrar. Há apenas razão para continuar. E quando chegou no final, Ele disse: muito bom. Muito bom. Então tudo o que Deus faz não é só bom, mas quando termina fica. Analise aí agora. Está muito bom o que você está vivendo? Não, Camila, eu não sou emocionada, eu vou lhe falar a verdade. Está bom porque eu não estou respirando com a ajuda de nenhum aparelho. Está bom porque não tem me faltado alimento. Está bom porque eu tenho a minha família reunida. É uma questão de perspectiva. Agora, o muito bom só será revelador para quem reconheceu o que é bom. Se você não reconhece o que é bom, não vai discernir o que é muito bom. A palavra que Deus colocou em minha boca nessa primeira oportunidade do culto é para dizer para mim e para você, para lembrar, Deus está nos dizendo: eu ainda não acabei. Camila, o que tem a ver a leitura que você fez? Tudo. Porque o texto termina no versículo 31 dizendo que tudo o que Deus fez era muito bom. Significa que Ele terminou. Ora, se Ele terminou e já havia criado o homem, por que então Ele vai dizer ao ver o homem sozinho que não é bom que o homem esteja só? Se tudo o que Deus faz é muito bom, é porque o texto onde lemos, Deus não diz assim: não é bom que o homem seja só. Se puder, bota na tela aqui para a gente fechar junto. O texto não diz: não é bom que o homem seja só. O texto diz: não é bom que o homem esteja só. Não é esse versículo aí não. Versículo 18 do capítulo 2. Deixa-me ver essa versão. Oh, glória! Aleluia! E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem... Advérbio de tempo.
esteja. Então está dizendo que se não está bom para o homem, tudo o que está é passageiro. Deus não disse não é bom que o homem seja só. Ele disse não é bom que o homem. Você está entendendo o que Deus está dizendo para a gente? Ele está falando pela sua palavra hoje aqui para nós. Eu ainda não acabei, então não emita opinião sobre o que eu ainda estou trabalhando. Não traga determinação permanente aonde eu ainda estou agindo em caráter temporário. Eu vou falar de novo. Não traga determinação permanente aonde eu ainda estou agindo sob caráter temporário. Até a cananeia tinha esse entendimento. Mateus capítulo 15, 21, ela dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela sabia o que ela é, minha filha, isso é permanente. Como ela está endemoniada, isso é temporário. O que ela está dizendo? Senhor, tira a característica temporária, qual o demônio, e deixa a menina permanente, a minha filha. É isso que ela está dizendo. Deus está mandando eu liberar uma palavra aqui. Não dê às ações do diabo característica permanente, quando tudo que ele tem é poder temporário. Creia! Não é bom que o homem esteja. Aí lá pra frente, eu encerro aqui. Lá pra frente, o texto vai dizer que todavia procurava uma mulher, mas não se achava. Irmãos, quem é que está procurando a mulher? A gente fica na dúvida, é por isso que você não responde, porque a vida toda a gente leu isso como se Deus estivesse procurando. Deus não procura o que não existe. Quem está procurando é o homem, e ele só passa a procurar depois que Deus dá a ele o encargo de dar nome aos animais. Então ele percebeu que o leão tem a leoa, o tigre tem a tigresa, e assim sucessivamente. Todavia para o homem não se achava. Ele só percebeu que não tinha quando via que os outros tinham. E ele via que ninguém era equivalente a quem ele era. E isso começou a gerar nele a necessidade de ser correspondido. Rapaz, isso aqui é tão bom que dá vontade da gente sair falando mais uns 2, 3 dias disso. Mas eu não vou falar não, o que é para agora é agora, engole aí. Mas veja, vamos ao que Deus confiou no meu coração. Então quem está procurando é o homem. Deus não está procurando isso não. Só para você ter noção, quando o homem percebe que está tendo falta disso, é lá para o versículo 20. Eu não sei quanto tempo passou do 18 para o 20. Não sei, o cara está catalogando a criação. Tu acha que faz isso em 24 horas? É ruim, hein, meu irmão? E aí nesse tempo de intervalo entre o 18 e o 20, enquanto ele vai catalogando a criação, ele percebe que não tem equivalente para ele. E é aí que ele descobre que tem falta de. Agora lá no 18, quando Deus criou ele, Deus já criou com o probleminha embutido. Camila, eu não entendi, vai entender que eu vou falar rasgado. Deus está dizendo assim: quando tu identifica o problema, eu já estou trabalhando na solução, ó. Há muito tempo. Ei, se eu fosse você, eu glorificava a Deus pelos problemas aqui agora. Porque Deus está dizendo: quando você identifica o problema, é que eu te faço entender que eu já estou nessa solução. Meu Deus, seja profeta para alguém e diga: Deus tem solução para isso que você está passando. Deus já tem solução para isso que você está passando. Deus já tem solução. Ei, Deus já tem solução para esse filho drogado. Deus já tem solução para esse vício. Deus já tem solução para essa depressão. Deus já tem solução para esse burnout. Deus já tem solução para essa crise de ansiedade. Quando Deus descobriu que tu ia ficar doente, Ele já tinha preparado a solução. Ei! Ele disse antes dele perceber. Ele disse antes dele sentir. Ele disse antes dele identificar. Eu queria muito que você saísse nessa noite com essa certeza. Você está achando que Deus não vai poder cumprir nada do que te falou, porque agora você está com depressão. Deus já tinha visto essa depressão, Deus sabia o dia que ela chegou. O psicólogo ainda está tentando descobrir aonde foi a causa. Deus já sabia o dia e a hora que ela entrou pelas portas da tua casa, da tua vida e do teu ministério. E aí você está aí agora e você diz assim:
Ai, não tem como Deus cumprir as promessas, eu estou deprimido. E Deus está dizendo, eu estou bonzinho. Você diz, não, Camila, é que minha mão sua, eu tô tendo síndrome do pânico. E Deus está dizendo, pois eu não tenho medo de nada e o medo continua tendo medo de mim. A gente fica achando que como a gente está, vai mudar quem Deus disse que é e o que Ele vai fazer na nossa vida. Pois Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer, eu ainda não acabei. E quando eu terminar, você vai ver que vai ficar melhor do que tá. Vai ficar melhor do que tá. Se tiver profeta na casa, catuca 2 ou 3 e diz assim para ele, levanta, porque vai ficar melhor do que tá. Levanta, bota ele de pé e diz, levanta. Levanta, porque vai ficar melhor do que tá. Bota ele de pé, bota ele de pé e diga para ele, celebre. Celebre durante, celebre durante. Deus está trazendo solução para questões que para você é novidade, mas para Ele já são problemas solucionados. Oh, aleluia! Dê um grito de aleluia! Tire um tempo de júbilo, glorifique e exalte. Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos na Tua mão poderosa. Confiamos na palavra que o Senhor liberou sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, sobre a nossa geografia. Confiamos na palavra que o Senhor determinou sobre o nosso DNA, sobre o ministério que o Senhor nos confiou. Deus, nós confiamos na Tua palavra. Nós nos reunimos aqui nessa noite de quarta para dizer que muitos não vieram porque dependem do carro, dependem do cavalo, dependem do cavaleiro. Uns encurvam-se e caem, mas nós estamos aqui porque fazemos menção do Teu nome, fazemos menção da Tua palavra. Como Pedro, nessa noite nós nos dirigimos em oração a Ti, para dizer a verdade para o Senhor. Não estamos aqui porque somos altruístas, ainda não conseguimos isso. Estamos aqui porque reconhecemos que dependemos do Senhor para tudo. Para quem iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? Senhor, o Teu servo pastor Eduardo vai subir agora. Continue ministrando ao nosso coração a Sua palavra. Que nessa noite nós possamos sair daqui com um arsenal da Tua palavra. Que nessa noite nós possamos sair daqui munidos de palavra. Que nesta noite, se Satanás vier por um caminho, por 7 ele fuja da nossa presença. E identifique que sobre nós está a Tua palavra. Que caiam gigantes, que derrubem muralhas. Que o mês de outubro não seja o mês do Halloween, seja o mês do aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que possamos sair daqui debaixo de palavra. Senhor, faz-nos renascer de novo naquela fé de que quando não tínhamos $1 no bolso, ministrávamos sobre os boletos a Tua palavra, erguíamos os contratos no invisível e dizíamos, Senhor, é de Ti, Tu recebe, Senhor, volta a colocar em nosso coração a primazia, o desejo de ouvir a Tua voz, de saber o que Tu sabes, de conhecer o que Tu queres, que conheçamos a Tua vontade. Fala conosco, porque foi a Tua palavra que fez Abraão chegar, foi a Tua palavra que colocou José sobre o trono, foi a Tua palavra. Tua palavra move reis e reinos. Continua falando conosco. Senhor, nós queremos lhe dizer nessa noite que nós não estamos fastiados de ouvir a Tua palavra. Nós não estamos enjoados de ouvir a Tua palavra. Não, não, não. Quem está comigo nessa oração, diga não, não, não estamos, Senhor. Nós queremos mais de Ti, mais. Continua nos direcionando, nos dando resposta. É o que nós aguardamos, é o que Te pedimos, é o que suplicamos.
Estenda a sua mão e aguarde receber mais. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Oh, Deus te abençoe.